essa aula para vocês, eu vou disponibilizar essa aula para vocês lá no Classroom. Então, quem quiser assistir novamente essa aula, ou até mesmo aqueles que não conseguiram assistir, né, hoje, pode assistir outro dia, tá? Ok? É algo a mais que nós temos para vocês aí, ok? Eu não estava conseguindo fazer isso nas últimas aulas, tá? Porque nas últimas aulas eu estava com muito problema, tá, gente? Vocês me desculpem aí. Nas últimas aulas eu estava com muito problema em relação ao sistema. Problema técnico mesmo. Problema com a internet, problema com o computador. Meu computador, igual eu falei a semana passada, que nós começamos a nossa aula muito tarde, quase uma hora depois, foi porque eu peguei o computador do CNI, eu trouxe o computador do CNI para cá, um computador mais potente, que o meu não estava dando conta, trouxe um computador mais potente para cá. Na hora que eu cheguei aqui para instalar ele, estava faltando cabo. Aí eu tive que recorrer ao computador que eu já estava fazendo, que é fraco para isso, tá? Que ele não aguenta isso tudo. Por isso que... E eu não conseguia. Ou eu dava aula ou eu gravava, que o computador ele não suportava uso todo. Ou eu gravava a aula ou eu dava aula. Ok? Então eu não consegui. Então as suas últimas aulas não foram gravadas. Ok? Mas agora nós vamos conseguir gravar. Eu já estou gravando elas aqui, tá? O dia que vocês não puderem por algum motivo, é só recorrer lá no Classroom, que vai ter aula lá, tudo andando certinho, né? Tudo funcionando. A aula vai ter lá, vai estar lá, tá? Só o que eu falo, gente, é que o seguinte, isso é algo a mais para vocês. Não quer dizer que você vai falar assim, eu não vou assistir a aula, não, porque essa aula vai ser gravada mesmo, depois eu assisto lá. Não, essa não é a intenção. Se começarem a fazer isso, eu paro de gravar as aulas. É algo mais, porque eu acredito, gente, que nossa aula tem que ser ao vivo. Vocês têm que me perguntar, ok? Vocês têm que me perguntar. Nós temos que estar falando em tempo real, tem que tirar dúvida. Aula gravada, eu não gosto de aula gravada, ok? Eu estou gravando essa aula para ficar como uma ferramenta para vocês ou algo mais, tá? Isso não pode ser uma regra, tá? Então, se vocês por um acaso quiserem assistir de novo, aí vocês podem recorrer a isso. Agora, falar que não vai assistir, porque depois tem a aula gravada, na aula gravada não dá para fazer pergunta, ok? Nós estamos aqui para vocês tirarem a dúvida. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem tirar aqui e agora, ao vivo, tá bom? Ok? Tá ok? Então, ela está sendo gravada. Vou mostrar para vocês aqui o ícone de gravação. Aqui, ó. Tá vendo? Então, ela está sendo gravada. Nós vamos... Eu não sei se esse trem está gravando só meu áudio. Ok, vamos lá. Seja tudo que Deus quiser. Mas acho que está gravando, sim. Ok? Então, está sendo gravada a nossa aula. Ok? E nós vamos, se vocês depois quiserem assistir, podem ficar à vontade. Tá bom? Ok? Deixa eu ver se alguém mandou uma mensagem aqui, gente. Talvez é porque não está entrando. Então esse começo aqui é meio complicado mesmo, que eu tenho que tá dando suporte para quem não entrar. Quem não conseguir entrar. Deixa eu ver aqui. Minha internet caiu. Tentei voltar, mas está falando sala cheia. Ok. Entra, Ctrl V. Tá vendo? Tenta esse link. Tenta este link. Ok, então vamos lá. Acho que agora ele vai conseguir entrar. Quer ver? Não, ainda não. Acho que eu mandei o link certo para ele. Deixa eu esperar ele me responder aqui. Ok, everybody. A semana passada, tá? Era para nós termos terminado a nossa, né? Nós começamos a fazer a nossa revisão a semana passada, tá? De tudo que nós vimos até agora. Alright? Ok? Hoje nós vamos continuar e terminar essa revisão. Ok? Mas de qualquer forma, eu preciso que vocês perguntem, eu preciso que vocês falem quais são as dúvidas de vocês. Tá bom?
Então eu preciso que vocês falem quais são as dúvidas de vocês. Alright? Hoje nós vamos terminar a nossa revisão, ok? Eu não sei, eu acho que eu não vou passar a prova para vocês hoje não, mas eu vou deixar ela disponível lá no Classroom. Aí o dia que vocês puderem, vocês podem fazer, tá? Ok? Mesmo por causa dessa problemada nossa, essa problemada toda, então eu deixo disponibilizado lá para vocês, ok? Aí vocês podem escolher o dia que vocês vão fazer. Se quiser fazer hoje à noite, pode. Hoje à noite não, que eu tenho que pegar ela lá. Mas se quiser fazer segunda-feira, pode. Terça-feira, pode. Quarta-feira, quinta-feira. Vocês têm até sábado para fazer essa prova. Eu ia deixar vocês fazendo aqui hoje, ia ficar só olhando vocês fazerem. Vai ter só oportunidade para poder fazer, professor? Não. Por exemplo, olha só. Vocês podem fazer até sábado. Tá? Sim. Ok? Então vocês vão ter, tipo, aí 5 dias para fazer ela. Tá? O único problema é que quando você começa a fazer ela, você não pode fechar. Se você fechar, você tem que começar de novo. Entendi. Tá? Se o sistema não salva ela. Mas de repente você começa a fazer, não envia, aí você não pode fazer, aí você volta, faz de novo, não envia, e só que o problema é que toda vez que você entrar lá, você tem que começar de novo, que ela não salva. Tá? Ela só envia, ela não salva, tá? Mas vocês vão ter a semana inteira. Sim, pode falar. Quantas questões a prova? Nossa, deixa eu ver. Ela vale, vou ter que fazer uma continha aqui, pode ser? Rapidão? Ela vale 20 pontos. Ok? Vamos lá, boa pergunta, deixa eu ver. Ela vale 20 pontos. 20, tá? Cada questão vale 0,36. Então tem 55 questões. Tá? São 55 questões valendo cada um 0,36 ou 38, não sei. Dá no máximo 60 questões. Sim, pode falar. Sobre a prova, a matéria dela vai ser tudo que a gente aprendeu até hoje? Até hoje, tudo que nós vimos até hoje. Nós vamos fazer a revisão, tá? Nós vamos fazer a revisão de tudo que nós vimos, tá? Nós começamos a fazer semana passada, mas vou dar uma repassada aqui, tá? Porque semana passada foi tudo muito na correria, alright? Então eu vou passar para vocês aqui tudo. Perguntem, tá? Ok? Perguntem. Se tiver alguma dúvida, perguntem. Não deixa passar direto, não. Tá? Não deixa passar batido, não. Perguntem. Tá bom? Ok? Então tá. Se tiver alguma dúvida, gente, aproveita que o nosso sistema tá funcionando liso aqui, tá? É para perguntar mesmo. Vocês estão me ouvindo bem aí, não estão? Sim. Então tá. Então aproveita disso, que se der pau de uma hora para outra aqui, aí, poxa, não aproveitei, não perguntei. Oh, meu Deus. Aí ficar com sentimento de culpa aí. Tá? Ok? Vamos lá? Vamos, então. Aqui, ó. Você conseguiu entrar aqui? Que tá aqui do outro lado aqui? Conseguiu, né? Qual o seu nome que tá do lado de cá? Vou abrir a tela para você aqui, ó. Isso. Tá me vendo nós aqui? Você aqui? Quem é que tá aqui? Fala o seu nome para nós. Tá me ouvindo? Ixi, eu acho que esse não tá, não. Ah, sim. É Márcio. Tudo bem, Márcio? Então tá. Então já tá, todo mundo tá me ouvindo. Eu tô sentindo falta da Cristiane aqui. A Cristiane tá por aí? Não, né? Ela não chegou ainda não. Ok, mas vamos lá, gente. Como que é? Tá faltando ela, o Luiz. O Luiz tá aí, tá não? Deixa eu ver. Tá. Tá, Luiz. Luiz tá aqui, ó. Ele aqui, ó. Luiz, tá me ouvindo aí, Luiz? Sim. Não, é o outro Luiz, então, que tá faltando. Né? É o outro Luiz que tá faltando. Tem um Luiz que tá faltando outro aqui. Mas eles entram. Qualquer coisa eles mandam mensagem lá, eu mando. É porque essa sala do lado de cá ficou cheia. Então eu tô com uma outra sala vazia aqui. Aí eu posso colocar ele aqui, tá? Ok, se vocês verem, gente, porque eu vou abrir minha tela aqui, ó. Desse jeito. Se vocês receberem alguma mensagem, eu não tô vendo, tá? Aí você só me avisa aí, por favor. Ok, guys. A semana passada, tá? Nós começamos a falar, tá meio que rápido, eu tava na correria ainda, né?
por causa desse negócio do sistema, mas nós começamos a falar, eu vou fazer um review da review, tá? Para todo mundo aí, já que hoje nós temos até mais alunos aqui na sala do que semana passada, do que os últimos dias todos, right? Gente, nós começamos a nossa aula falando do Simple Present, tá? Ok? O que é o Simple Present? O Simple Present é uma ação chamada ação natural, tá? O que você faz, tá? É a ação normal, ok? Nós começamos a falar desse Simple Present, right? Ok? Foi uma das nossas primeiras aulas quando nós começamos a montar frase em inglês, right? Nós começamos a montar frase em inglês a partir daí. Nós vimos saudações, nós vimos cumprimentos, nós vimos despedidas, how are you, thank you, nice to meet you, tá? Então, aquilo foi, né, nosso começo de aula pra gente chegar, pra gente treinar, ok? Mas nós começamos a montar as nossas frases, a criar estruturas, right? A partir do Simple Present, tá? E nós vimos que para nós montarmos uma frase em inglês, anotem aí, tá? Nós precisamos de um sujeito, nós precisamos de um verbo e nós precisamos de um complemento, tá? E eu falei com vocês, gente, que todo o nosso curso, toda a vida que vocês forem falar em inglês, vocês vão precisar dessa estrutura, ok? Um sujeito, um verbo, um complemento. O que vai acontecer é que vai ser sujeito, verbo, complemento no presente, sujeito, verbo, complemento no passado, sujeito, verbo, complemento no futuro, sujeito, verbo, complemento numa condicional, sujeito, verbo, complemento numa voz ativa, voz passiva. Mas essa é a base. Nós vamos trocar apenas os tempos verbais, tá? Então, gravem essa estrutura, right? Nós vimos que sujeito são as pessoas da minha frase, alright? As pessoas gramaticais. Então, pode ser eu, pode ser você, pode ser ele, ela, meu pai, meu irmão, meu cachorro, minha casa, tá? O assunto que eu estou falando. Sujeito é o assunto da frase, a pessoa da frase, na regra gramatical. Se você virar para mim e falar assim, professor, mas peraí, mas cachorro não é pessoa, não. Você está falando que cachorro não é sujeito. Gente, quando a gente fala da questão gramatical da coisa, cachorro é o sujeito da frase, sim. Tá? Não estou falando um sujeito sair andando que fala. Estou falando no sentido gramatical. Ele é o pronome, ele é o sujeito da frase. Ok? É um pronome. The dog. Ok? É o sujeito da frase, sim. E depois nós precisamos de um verbo. Nós vimos, né? Nós começamos até com o verbo work. E depois nós vimos estamos vendo ainda, né? Nós vimos algum complemento aí, bem basicão mesmo, right? Então, I work in the morning. Nós aprendemos, gente, eu já falei isso, semana passada eu falei isso, tá? Os meninos aí, ó, quem, né? Todo mundo viu isso já, lembrando que isso aqui é uma revisão. Então, teoricamente, eu vou explicar tudo bem artificial. Mas, se alguém tiver alguma dúvida, gente, isso não me impede de explicar na íntegra, não, tá? Então, se você falar, professor, não entendi isso da primeira vez, não estou entendendo agora. Eu peço permissão aos meninos, os demais meninos aí, as meninas, e eu te explico, gente, na íntegra, tá? Se você não entendeu alguma coisa, por favor, fale, alright? Ok? Fale, que aí eu explico tudo direitinho, explico tudo de novo, coloco tudo lá de novo. A princípio, como vocês já viram isso é uma revisão, vou falar bem substancialmente. Mas, se você precisar, não tem problema, eu estou aqui para isso, eu falo para vocês. Alright, nós vimos que quem conjuga... Gente, isso é muito importante, eu nunca vou cansar de falar isso. Peraí, alguém me mandou uma mensagem aqui, eu tenho que ficar parando, olhando, senão... Agora não tem essa desculpa mais de não frequentar a aula, não. Deixa eu ver.
Ah, não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é outra coisa, é um TED lá. Ok, ainda bem. Então, gente, isso aqui é uma coisa que vocês sempre vão ver, gente. Eu sempre vou falar. Quem conjuga o verbo em inglês é o sujeito. Ok? Eu preciso do sujeito para eu saber em que situação o meu verbo está. Por isso que essa estrutura é importante. Tá? Ok? Como que eu vou saber que aqui é trabalho e não é trabalha, não é trabalhamos? Por causa desse cara aqui, ó. Se é I, quer dizer eu, então aqui a tradução só pode ser I work, só pode ser eu trabalho. Se for you, se for você, you work, a tradução em português só pode ser você trabalha, não é você trabalhou. Vocês não vão ter a terminação dos verbos de acordo com a pessoa igual é em português. Eu trabalho, terminou em O porque sou eu. Você trabalha, terminou em A porque é você. Nós trabalhamos, terminou em amos porque somos nós. Não, em inglês não tem isso, tá? É muito mais fácil. Se a gente for olhar, é muito mais fácil em inglês do que o português, tá? Muito mais fácil, ok? I work, you work. Nós aprendemos que na terceira pessoa, o que acontece com o verbo, gente? Na terceira... Como que é? Acrescenta-se o S. Acrescenta o S. Ah, professor, mas é isso aí que eu não entendi. Sabe? Você falou que não coloca variação no verbo, que no verbo não tem frescuragem, no verbo em inglês não tem frescuragem. Vamos dizer que essa é a única desse tempo verbal, tá? Ok? Na terceira pessoa, a gente temos que colocar um S no verbo que vier, o primeiro verbo, tá? Isso aqui é obrigatório. Temos que colocar um verbo na terceira pessoa, ok? Aí, eu coloco o exercício lá para vocês, eu falo assim, ó, monte uma frase. Eu coloco lá no exercício assim, bonitinho, ó, monte uma frase com as palavras abaixo, tá? Aí eu coloco lá assim, ó, eu coloco assim, ó, she, isso é uma palavra, né, um sujeito, to work, isso aqui é outro, ok? To, in the morning, ok? Vou colocar algumas coisas aqui só para encher linguiça aqui, tá? In the morning. Aí eu coloco lá every day. Você vai pegar isso aqui e passar isso aqui e montar uma frase. Não é frase ainda, ok? Por isso que eu coloquei esses traços aí, separando elas, tá? Ok? Aí o que nós vamos fazer? Seguindo essa estrutura. Qual que é o sujeito da frase? Alguém fala aí pra mim. Qual que é o sujeito dessa frase? She. Qual que é o verbo? Work. Work. Aí o que tem que fazer nesse verbo? Acrescentar o? S. Aí o resto, como é complemento, eu copio do jeito que tá. Então lá no teste seus, no exercício, vai estar desse jeito aqui, ó. Aí você vira pra mim e fala assim, professor, mas de onde você tirou esse S? De onde você tirou esse S que aqui não tem? Aqui no to work não tem. Gente, é aquele negócio, toda vez que for te apresentado um verbo, ele vai ser apresentado para vocês desse jeito. To work, to study, to have breakfast, to do, to like, to listen to buy, to see, to sleep. Toda vez que você for apresentar um verbo para vocês, eles vão ser apresentados dessa forma, com essa partícula to. Quando você pegar esse verbo e for colocar esse verbo dentro de uma frase, vocês têm que fazer as devidas modificações neles, as devidas conjugações, vamos chamar assim. Essa modificação que eu falo se chama conjugação. Você tem que conjugar o verbo de acordo com o tempo verbal, de acordo com a pessoa. Eu não vou colocar o verbo já pronto lá para vocês, só pegar e colar, não.
ok? Então vocês têm que avaliar a pessoa. Você tem que avaliar quem que eu estou falando, sobre quem que nós estamos falando. Temos que avaliar se é terceira pessoa, tá? Porque isso faz muito, isso é muito usado na hora que você estiver falando. E na hora que você estiver falando, você tem que, sabe, você tem que ver isso muito rápido. É questão de segundos para vocês verem isso, tá? Ok? Então tomem cuidado com isso. Mas da onde você tirou esse S? Eu tirei esse S dessa regra aqui, ó. Todo o verbo que vier depois de terceira, que aqui é representado, aqui por enquanto é o he, she e it, ok? Depois de terceira pessoa, na afirmativa, eu tirei esse S dessa regra aqui, ó. Recebe o S. Tá? Tirei dessa regra aqui, ó. Daqui que eu tirei ela. Todo verbo que vier depois de terceira pessoa. Ah, professor, mas por que você não colocou um S lá em cima? Por que você não colocou um S em to work aqui? Porque ainda não é frase. Você coloca esse S em frases prontas. Aqui não é uma frase pronta. Eu dei as palavras para vocês. Vocês vão montar a frase com ela. Então não é uma frase ainda. Ok? Por isso que lá em cima eu coloco as palavras como ela veio ao mundo. Então veio she, o work veio com to, veio assim ao mundo. Agora eu vou pegar isso aí e colocar isso numa frase. Na hora que eu for colocar isso numa frase, eu respeito essa regra aqui, ó. Todo verbo que vier depois de terceira pessoa, aqui representado pelo he, o she e o it, ok? Recebe o S, tá? Então temos que, nota, apenas, tá? Tem uma outra nota aqui, ó. Apenas o primeiro verbo, ou, tá? Verbo, ou o verbo mais próximo se você desejar. Tá? Apenas o primeiro verbo ou o verbo mais próximo. Tá? Então, gente, vou colocar isso aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Vou colocar de vermelho para vocês nunca mais esquecerem isso. Tá? Então, ó, todo verbo que vier depois de terceira pessoa recebe o S. Tá? Isso não é opcional, é obrigatório. Ok? Tá? Então, quando vocês forem fazer o teste lá, preste atenção na forma da terceira pessoa. Tá? Tem que olhar aí como esse verbo vai ficar na terceira pessoa. Tá bem, Márcio? Tá? Ok, Luiz? Nós vimos isso aí na aula passada, né? Nunca é demais rever esse negócio aqui. Tá? Ok? Então, nós começamos nosso curso a partir daí. Com essa pedreira aqui já. Right? Ok? Interrogativa. Outra coisa que nós aprendemos lá na interrogativa. Tá? Nós aprendemos que não... Isso, meu não tá doido. Não faz pergunta. Outra coisa também, gente, sem usar um auxiliar. Outra coisa que nós aprendemos aqui, ó, nessa primeira fase, ok? Nessa primeira terço do nosso curso. Não faz pergunta sem usar o auxiliar. Tô falando isso para toda a vida. Tô falando isso para todos os tempos verbais. Só aqui com a gente que eu falei para vocês vão ver 5 tempos verbais. Todos os tempos verbais para fazer pergunta, você vai usar um auxiliar. Todos os 5 tempos verbais que vocês vão aprender aqui com a gente, nós vamos mudar o auxiliar conforme você muda o tempo verbal. Tá? Ok? Então, isso são estruturas que vocês precisam ter com vocês. Tá? Não faz pergunta sem usar o auxiliar. Nós temos em português, é que eu falo, nós temos a mania de pensar em português. Em português, para a gente fazer uma pergunta, para nós fazermos uma pergunta em português, nós usamos os auxiliares,
para fazer... nós usamos a entonação, na verdade, para fazer pergunta em português. Em inglês, não tem auxiliar. Eles não têm entonação. Eles usam auxiliar. O auxiliar que nós vimos para fazer pergunta, obrigatoriamente, é o do e o does. Então, toda vez que vocês forem fazer pergunta, vamos usar o do e o does. Estrutura. Structure. Estrutura. Nós vamos usar do ou does. Vou colocar assim, que são os auxiliares, chamados auxiliares. Depois, nós vamos seguir aquela estrutura lá em cima. Sujeito. Depois, um verbo. Depois, esse verbo aqui, gente, deixa eu só colocar uma outra coisa aqui. Esse verbo aqui é simples. Ah, professor, tem que colocar S aqui na hora da pergunta? Não, ela é simples. Tá? E nós temos aqui o complemento. Tá? Do e o does, sujeito mais o verbo e o complemento. Ok? Sujeito, verbo simples e o complemento. Então vamos lá. Então se eu for pegar essa frase aqui, tá? You work in the morning, eu for fazer pergunta, eu tenho que colocar o do aqui para perguntar. Do you work? Aí, eu tenho que colocar S, alguma coisa? Não, porque como eu falei para vocês aqui, ó, todo verbo que vier depois de terceira pessoa, grave isso aqui, ó, na afirmativa. Isso aqui é uma afirmativa, gente? Deixa eu colocar um negócio aqui para mostrar que não é afirmativa. Se vocês não viram o do e o does aqui mostrando que é uma negativa, eu vou colocar um sinal de interrogação aqui. Agora sim, agora sim, agora fechou. Isso aqui é uma afirmativa? Não, então não colocamos S no final do verbo, tá? Menos mal, ou sei lá, mas até aí menos mal, porque eu não preciso sair colocando S em tudo, ok? Eu tenho que variar. Verbo. Como que é? Está escrito verbo no meio da frase. Verbo, isso, eu tô ficando doido. É que eu sou grupo de risco, gente, tem que ficar em casa, tá, sabe? Agora, para chamar os outros de velho, é só falar que é grupo de risco. Não chama mais de velho, não. Agora é grupo de risco. Pode ir lá, pode falar. Pessoal, tem como você subir a tela um pouco? Tem? Aí, assim, tá bom? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Cima, mais ou menos. Um pouquinho mais. Aí. Vou fazer o seguinte. Ao invés de subir a tela, eu vou... Pode deixar, já tirei print já. Ih, mas que menino rápido. Meu Deus, tá mais rápido. Esse não é grupo de risco, né? A gente é grupo de risco, a gente é meio burro. Ok, então, gente, aqui é uma pergunta, então nós não vamos colocar S em lugar nenhum, porque S só vai na afirmativa, tá bom? Então, vamos passar lá, vamos ver aqui, ó. Então eu coloco assim, ó, lá na prova, ó. Faça pergunta com estas frases. Aí eu vou colocar assim para você. You like to study English every day. Ok? You like to study English every day. Como que vai ficar essa pergunta? Do you like to study? Tem que colocar S em algum lugar? Não. English, não tem que colocar S em lugar nenhum, não. Every day. É assim que essa pergunta fica. Sabe o que o pessoal faz? Aquele negócio que eu falei agora há pouco com vocês. Nós temos a mania de pensar em português. O cara faz isso aqui, ó. Taca ali no final da frase um sinal de interrogação e acha que é uma pergunta. Aí o cara fala assim, you like to study English every day? Ele coloca entonação na frase. Isso, gente, não, de acordo com a gramática, né? De acordo com a gramática, right? Não é pergunta. Para ser pergunta, eu preciso do do aqui. Ok? Right? Agora sim é uma pergunta. Ô, professor, mas já tem um sinal de interrogação lá, e eu já sei que é uma pergunta. Mas tem que usar, gente. Aqui, ó.
Não faz pergunta sem usar o auxiliar. Não faz pergunta sem usar o auxiliar. Temos que usar o auxiliar para fazer pergunta. Ok? Não faz pergunta sem usar um auxiliar. Right? Ok? Aí, tá lá na terceira pessoa. Eu coloco assim, ó. Eu coloco assim, ó. She wants to study in the morning. Eu peço o menino para fazer assim, tá lá na prova. Eu peço o aluno para falar assim, passa isso aqui para pergunta agora. Aí vira para mim e fala assim, o professor falou que não faz. Qual que é o auxiliar que eu uso aqui para terceira pessoa? Nós aprendemos o do e o does. O do eu uso para you, para as demais pessoas. Qual que eu uso para terceira pessoa? Does. Então lá vocês têm que colocar does. Does she. Aí o cara faz assim, ele tá com preguiça, né, o print, né? Tá com preguiça, vai lá e printa isso aqui, ó. She, ele faz isso, ó. Ah, tô com preguiça de copiar. Ah, nossa, o professor... Ah, eu vou colocar um sinal de interrogação aqui que vai estar certo, ó. Beleza. Aí, eu chego lá, sabe? Na hora de corrigir, em vez de eu colocar um certinho, eu faço isso, ó. Por que tá errado isso aqui? O S. O S onde? Tá no outro. Ah, no ante, né? Exato, gente. Aqui, ó. Na afirmativa que recebe o S. Essa frase de cima aqui é uma afirmativa, então o S está correto aqui, porque a regra manda. Agora, essa frase de baixo, ela é uma pergunta, então não pode ter esse S aqui, ó. Sumam com o S. Agora sim, agora está correto. Ok? Agora está correto. Tá? Então, quando você for fazer uma pergunta, que você for usar os auxiliares, tá? O does, o do aqui, tirem o S, tá? O S só vem na afirmativa. Na negativa vai ser a mesma coisa, tá? Na negativa vai ser a mesma coisa. I don't like, eu não gosto, I don't like, não, também não faz negativa sem usar o auxiliar. She, se tiver lá para vocês passarem para a negativa, se eu for passar essa frase aqui, ó, she wants to study in the morning, eu vou falar she doesn't want to study in the morning. Tá? In the morning. Ok? She doesn't want to study in the morning. Ao exemplo da interrogativa, você não tem S no verbo. O verbo, se eu vou aproveitar aqui, ó, o verbo é simples também na negativa. Mais uma vez, é só na afirmativa que nós temos que preocupar se o verbo tem S na terceira pessoa. É só na afirmativa, tá? Na negativa e na interrogativa, não, tá? Então, aí eu coloco assim, ó, she cleans her bedroom. Ok? Se lá na hora da prova, o bom de eu estar junto com vocês falando, igual eu fiz hoje de manhã. Hoje de manhã o pessoal teve prova, hoje de manhã não, né? De meio-dia. Meio-dia o pessoal teve prova, então eu abri o Classroom, o Hangout, eles ficaram fazendo a prova lá e me perguntavam de vez em quando, mas a maioria do tempo eles calados lá e eu só olhando eles aqui fazer prova. O bom da gente fazer prova no sábado é isso, que eu vou ficar aqui pronto para dar suporte para vocês. Vocês vão ter os 5 dias aí, mas eu não vou estar aqui diretamente olhando para vocês. Talvez se eu entrar lá e ver alguma pergunta, eu vou respondo. Mas não vai ser em tempo real. Eu amo esse trem de tempo real. Esse trem gravado não é comigo, não. She cleans her bedroom every day. Ela limpa o quarto dela todos os dias. Então, se pintar essa frase lá na prova e vocês não souberem qual que é o verbo aqui, se eu tiver lá, eu falo o verbo aí, eu clean. Tá? Right? Então, você sabe que aquele S só tá ali porque é a terceira pessoa. Ele não tem aquele S. Ele só tá ali porque é a terceira pessoa. A terceira pessoa está na afirmativa. Tá? Aí você vai passar isso pra... Aí o menino faz assim, ó. She doesn't... Olha só. She doesn't
cleans her bedroom. Ou seja, copiou, né? Ele fez, deu Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, copiou. O que tá errado aqui, meninos? O que tá errado aí, Luiz? Novamente. O que tá errado? O S... Teria que ser o quê? Teria que ser o quê? Teria que tirar o S do clean. Exatamente. Teríamos que tirar o S do clean. Ok? Exato. Eu só vendo que está todo mundo olhando aqui. Alright. Então, como que vai ficar essa frase aqui? She doesn't clean her bedroom. Sabe outra coisa que o pessoal faz muito, gente, que também não pode? Isso aqui, ó. Isso aqui. Nossa, isso aqui dá até dor no rim. Isso aqui dá dor nos rins. She not. Não existe. She not, gente, é porque nós estamos pensando em português. She not significa ela não. Sabe? Nós estamos pensando em português. Não, aí eu venho. Não faz negativa sem usar um auxiliary either. Também. Ok? Cadê o auxiliar aqui? Cadê? Aí lá na hora de corrigir eu faço assim, ó. Eu faço assim na hora de corrigir, ó. Olha só. Eu faço assim, ó. Olha só o que eu faço. Se você tem um she, se você tem uma pessoa, tá? Se você tem uma pessoa e tem uma negativa, ok? Obrigatoriamente você tem que ter um auxiliar aqui, gente. Seja no presente, no passado, no futuro, no particípio, no futuro perfeito, no passado perfeito, sabe? No passado perfeito contínuo, no futuro perfeito contínuo, na pergunta direta, na negativa direta, na negativa indireta. Você tem que ter. Ok? Então tomem muito cuidado na hora que você estiver falando. Se você for negar... Professor, sim. no lugar dessas interrogações aí, a gente pode colocar isso? O is, ele é um auxiliar, sim. Sim. Tecnicamente... Quem perguntou? Qual que é o seu nome aí? Pode falar. Ok. Tecnicamente, teoricamente, sim. Sim. Não faz pergunta, isso aí é o que eu falei com vocês. Vocês vão usar isso aí pro resto da vida que você estiver falando inglês para vários tempos verbais. Só que nós não vimos o is ainda tão assim, a não ser como verbo to be, como auxiliar, tá? Essa frase com is aí seria um outro tempo verbal, seria o nosso próximo tempo verbal, tá? Provavelmente, sim, você tem que usar o is também, o is pode ser usado. Mas no nosso caso, nós não vimos esse tempo verbal ainda. Então aqui vai ser do ou das, tá? Ok? Tô falando o seguinte, sim, o is poderia ser usado aí, mas vamos deixar para usar o is quando nós aprendemos como que ele usa, como ele é usado, ok? Ok? Se fosse uma frase simples, por exemplo, ela não é, tudo bem. Mas aqui é uma frase, você vai ter que falar, ela não está limpando o seu quarto. Então é outro tempo verbal e vocês não viram ainda. Tá? Mas você tem razão. O is poderia entrar aqui sim. Só que o is é um present continuous. O present continuous é o seu segundo tempo verbal. Tá? Vocês não viram o is agora como tempo verbal. Não viram. Tá? Mas sim, ele pode entrar aqui sim. Tá bom? Ok? O problema, gente, o problema é isso. O problema é a gente pensar em português. Ela não. Se a gente pensar ela não e for escrever ela não, vai dar problema. Ok? Aqui você tem que ter o doesn't, porque é o doesn't que nós estamos aprendendo. Tá? Poderia ser o is aqui? Poderia. Mas vamos deixar para usar o is aqui quando nós aprendemos o tempo verbal apropriado para ele. Tá? Ok? Então tomem cuidado com isso. Tá bom? Alguma pergunta? Não. Não?
Facinho, né? Não. É facinho, né? Meninas, pergunta aí, as meninas que estão aí. Eu só consegui entrar só agora. Só me atualiza qual que é a massa. Eu acabei de falar de você aqui, guria mesmo. Pois é, tá uma dificuldade. A internet não vai, aí a sala tá cheia, eu não consigo. Eu consegui entrar agora. Ah, meu Deus. Eu abri uma outra sala aqui, ó. Inclusive eu coloquei eu abri uma outra sala aqui, ó. O Márcio até saiu dela, ó. Eu abri uma outra sala aqui para vocês poderem entrar para essa outra sala aqui, caso ela fique cheia, né? Aqui, o Márcio até saiu. Caso ela ficasse cheia, eu abri uma outra aqui para todo mundo entrar, né? Ah, ele tá do outro lado, dizer que tava solitário. Ô dó, então eu vou fechar lá. Ô dó, que aí eu ganho mais. Ô Márcio, porque o senhor falou, eu tinha migrado você pra cá. Ô dó, fiquei com dó agora. Cadê ele? Ah, tá aqui. Eu fiquei com dó agora. Ô, sacanagem. Ok, mas beleza. Eu vou fechar essa sala aqui. Então, qualquer coisa, se alguém me chamar lá no WhatsApp, eu abro ela aqui pra colocar mais um. O Márcio, eu acho que tá nessa chamada. Ele tá aqui com vocês aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Dizer que tava sentindo solitário lá do outro lado. Ô dó. Ei, ô Cristiano, mas não tem problema não. Por causa que a semana passada nós garramos muito, eu só fiz lembrei mesmo que nós vimos a semana passada, tá? Que são os verbos, como que eu faço a estrutura do primeiro tempo verbal, como que eu faço negativa, como que eu pergunto, tá? Mais ou menos aquilo que nós vimos, tá bom? Mas se vocês tiverem pergunta, pode perguntar, gente, tá bom? Ok, guys, depois nós vimos, dentro desse tempo verbal, nós vimos o verbo to be, tá? Que significa ser ou estar, que é exatamente o que falar aí agora, ser ou estar, ok? Que a conjugação é I am, you are, he is, she is, we are, they are. O que significa I am? Ou então? Eu estou. Ou eu sou, ou eu estou. Isso também vai ter lá, tá? Só para vocês completarem, ok? Isso aqui é bem fácil, você é, you are, ou você está, ok? Só explicando para vocês. Verbo to be, gente, é isso aqui, ó. Am, are e is. Às vezes acontece muito lá de tá assim, ó, também, ó. Coloque, tá assim, ó, no exercício. Coloque o verbo to be. Aí tá lá assim. Tá lá assim, ó. She. Aí você vai colocar o verbo to be aqui. Ok? Aí você tem que colocar o verbo to be. Aí o menino vem aqui e faz assim, ó. Gente, o she já tá aqui. Ok? She não é verbo to be, she é sujeito. Verbo to be é is, are e am. Tá? Verbo to be são só esses aqui, ó. Am, é o am. Ok? É o are. Ok? É o is. Esses três aqui que são verbo to be. O resto ali é sujeito, são pessoas. Tá? Depois eles repetem aqui embaixo. Então, o verbo to be são esses três. Então, quando alguém virar para você e falar assim, você tá fazendo curso de inglês? Você tô. Nossa, verbo to be é difícil, né? Aí você vai lembrar, é o am, o is e o are. Tá? Então, verbo to be é isso. É o am, o is e o are. Não é I am, não é you are. Ok? Right? Tá? E outra coisa, muito fácil aqui do uso do verbo to be. Cada pessoa, vamos dizer assim, que tem o verbo to be relativo a ele. Por exemplo, am. Am só pode vir com I, não pode vir com you. Não pode vir com he.
Não pode vir com we. Vocês nunca vão ver, gente. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Porque o am pertence ao I. Tá? Peraí, só um momentinho. A Sofia aqui brincando de chorar. Nossa. Trancada dentro do quarto, brincando de chorar. Fui lá ver o que é. Ok. Então, olha só. O are, da mesma forma, gente, da mesma forma, vocês não vão ver, por exemplo, I are. Isso não existe. O are, ele só pode vir com you. O are só pode vir com we e o they. Tá? Ok? Então, não pode. Você não pode trocar eles, tá? O acompanhamento, vamos dizer assim. Tá? Ok? Outra coisa. Para fazer pergunta. Como que nós fazemos pergunta aqui com o am, o is e o are? Nós vamos inverter. Am I? Are you? Is he? Para fazer pergunta, nós vamos fazer isso, ó. Is she? Are we? Are they? Ok? Olha, aí colocamos o pergunta. Ok? Lembra daquela pergunta Are you okay? Ou How are you? Ok? Is she? Ok? Tá? Então, para fazer pergunta com o verbo to be, nós temos que fazer essa inversão. Tá? Ok? Outra coisa, gente, também muito importante com relação a isso aqui. Onde tem is, onde tem are, onde tem am, tá? Nas frases que vocês virem lá no teste seus. Quando você for falar isso aqui, is, are e am, não pode usar do ou does, isso é importante, como auxiliar, tá? Nas frases que você tiver am, is e are, você não pode usar do como auxiliar. Por exemplo, a frase está assim, nós até fizemos um exercício, gente, acho que foi por aqui, não sei se foi por aqui, não sei se foi no classroom, não sei se foi lá na sala de aula, eu fiz assim, ó, tá assim, ó, she is a teacher. Tá assim, ó. Ela é uma professora. Passa isso para pergunta. Aí na hora que eu fui corrigir, teve um aluno que fez assim, ó. Do she is a teacher. E colocou o sinal de interrogação. Aqui, ó. Olha só. Na frase que tiver is, are e am, não pode usar do. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse do. Não posso usar, gente, porque o is é um daqueles 9 auxiliares que eu falei pra vocês que nós vamos usar. Aí nós fazemos isso aqui, ó. Tá? Ok? Se olha lá, tem is na frase? Tem is na frase? Então não usa do. Ok? Tem am na frase? Então não usa do. Tem are na frase, tá assim, ó. O cara, eu coloquei uma pergunta assim, ó, lá, ó. Eu coloquei uma frase assim, ó. You are okay. Você está bem. Passe pra pergunta. Aí o cara fez isso, ó. Do you are okay. Tá certo isso, gente? Não. Tá certo isso? Deixa eu fazer, vou fazer um treino aqui, vou tentar fazer um negócio aqui só pra vocês verem como que não tá certo isso. Olha, aqui. É pra colocar a palavra na roupa? Ai, caramba. É aqui, ó. Olha só. Vou fazer isso aqui, ó. Pra vocês. Ó. Vamos supor, auxiliar. Tá? Então, ó,
O are, ele é um auxiliar de pergunta. E o do é o auxiliar de pergunta. Todos os dois são auxiliares. Como que eu vou ter dois auxiliares na frase? Ok? É a mesma coisa de... Será? Acho que isso não dá pra demonstrar pra vocês o que é isso em português. Porque em português nós usamos auxiliar, né? Ok? Seria tipo... Você tá bem? Seria mais ou menos isso. Você tá bem? Você tá bem? Ok? Então, nas frases que você tiver lá, vai ter isso, gente. Lá vai ter isso. Na frase... E só por sacanagem, eu fiz assim, olha. Aí eu entregando a prova. Não posso entregar a prova assim não, viu, Cristiano? Olha só. Aí o que eu fiz? Eu não posso ficar entregando assim não. Olha o que eu fiz. Eu faço assim. She is my English teacher. Olha só. Aí depois eu faço assim. She likes to study. Aí é pra passar essas duas frases aqui pra pergunta. Aí o menino vem. Professor. Tem o is aqui, ó. Aí ele vai. Professor. Tá me zoando. O professor tá me zoando. Olha. Aí ele faz, né? Is she my English, né? Is she my English, correto? Teacher, bacana, isso, aprendeu, né? Colocou sinal. Aí vem para essa frase. Is she likes to study? E passa para outra. Gente, essa aqui tá correta. Aí ele empolgou, né? Aí o menino empolgou, foi para a próxima. Gente, aqui tem isso. Essa frase aqui que eu marquei aqui, ela tem is? Tem? Não. Tem are? Não. Tem am? Não. Então qual auxiliar que eu vou usar aqui? Does. Qual que vai ser? Does. Does. E aí se eu usei o does aqui, eu tenho que fazer o quê? Tá vendo? Agora ficou certo. Isso aí, vocês vão acertar, tá vendo? Ok? Aí eu entregando a paçoca aqui, ó. Né? Aqui, sabe por quê? Is é um auxiliar, o does é outro auxiliar. Você não pode ter is, ou seja, você não pode ter does junto com is, como também você não pode ter is junto com terceira pessoa. Tá? Quando eu falo de terceira pessoa aqui, gente, eu tô falando terceira pessoa do simple present, ele pertence ao simple present. A terceira pessoa, ele não pertence ao to be, tá? Ele não pertence ao to be. Então, cada um no seu quadrado. Vão dar o auxiliar aqui da regra, right? Se eu tenho o is na frase, só pensem assim. Se eu tenho o is na frase, o is é meu auxiliar. Se eu não tenho que inventar e colocar is, não colocar are, colocar am. Aqui eu não tenho is na frase. Por que eu coloquei is aqui na hora que eu fiz a pergunta? Então, tomem cuidado com isso. Tá? Is é um auxiliar que eu coloquei aqui, ó. Do é um auxiliar e o are é um auxiliar. Does é um auxiliar, o is é outro auxiliar. Cada um no seu quadrado. O auxiliar para tempo verbal nós vamos usar e o auxiliar para o outro nós vamos usar também. Tá? Ok? Ok? Então tomem cuidado com isso. Alguma dúvida? Tá fácil. Não. Tá fácil, tá bom. Tá bom. Estão ficando quase férias. Alguma dúvida aí, meninos? Ó, meninos, meninas, se vocês tiverem dúvida aí, ó, deixa eu ver a carinha de vocês aqui, ó. Se vocês tiverem dúvidas aí, pode falar, viu? Vitória, Walter, se vocês tiverem aí, ó, Luiz, fala aí. Beleza. Tá? Tá? Cristiane, qualquer dúvida, fale aí, tá? Perguntem, por favor. Ok, João? Perguntem. Leonardo? Tá. Ok? Perguntem sim, porque se deixar pra mim, eu falo até amanhã. Deixa só pra mim não, que eu falo até amanhã. Eles falam que eu falo demais. Tá? Então, deixa só pra mim não. Perguntem aí. Tá bom? Tá. Tranquilo. Ok. Depois nós falamos, gente, do genitive case, que também nós vamos ter lá. Genitive case. Cristiano, esqueci de avisar pra você.
você falou que você chegou meio atrasada aqui na aula. Essa aula tá gravada, tá sendo gravada, tá? Graças a Deus eu consegui, tá? Então eu vou colocar lá no Classroom, se você quiser assistir depois o comecinho dela, pode, tá? Ok? Eu vou colocar lá no Classroom para todo mundo que precisar assistir, quiser assistir de novo, ok? Eu só não tinha contado com isso, só não tinha contado que vai dar a chance de vocês assistirem ela enquanto vocês fazem a prova, né? Nossa, eu não pensei nisso. Ah, tá valendo. Regra é regra, vamos lá, tem problema não. Na verdade, eu ia deixar vocês consultarem também. Ok, eu vou tentar mudar os exemplos aqui, senão eu vou colocar o exemplo igual eu coloquei lá na prova e pronto, aí eu enterrei, né? Aí que eu entreguei tudo mesmo. Ok, genitive case, guys. O que é o genitive case? Genitive case indica posse, tá? Nós vimos o genitive case para falar posse, ou alguma coisa pertence a alguém. Toda vez que você falar que alguma coisa pertence a alguém, e esse alguém, tá? E esse alguém tiver nome ou título, nós vamos usar o genitive case. Ok? Right? O que é o genitive case? Genitive case, ó, genitive case, só para lembrar aqui, é o uso do apóstrofo. Não, agora esqueci, agora não sei qual que é. Se é apóstrofe ou apóstrofo. Acho que é apóstrofo. Apóstrofo S. Ou seja, isso aqui, ó. Tá? Peraí. Eita. Isso aqui não é apóstrofo, não. Tá bom. Isso aqui é apóstrofo? Ok, que seja. É isso. Tá? O genitive case é o uso do apóstrofo S que nós colocamos nas coisas. Right? Nós vamos usar o genitive case para falarmos de posse. Deixa eu só inverter essa parada aqui, que ficou invertida aqui, aqui, ó. Deixa eu vir de novo aqui. Tá. Genitive case, agora ficou certo. Ficou a sequência certa. Genitive case é o uso do apóstrofo. Ele indica posse. Alguma coisa pertence a alguém e esse alguém está nomeado. Ok? Está intitulado. Por exemplo, the car, vou dar o mesmo exemplo, of George. The car of George. Ok? The car of George. Tá? Então eu tenho um objeto que é o carro que pertence a George. Ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos inverter. Deixa eu pegar uma setinha aqui. Deixa eu aproveitar uma setinha dessa aqui. Nós vamos inverter isso aqui, essa bagaça aqui, ó. Nós vamos inverter isso aqui com isso aqui. Nós vamos fazer isso, ó. Nós vamos inverter os dois. Ok? Aí nós vamos colocar aqui George. No nome, nós vamos colocar o apóstrofo S. George. E depois nós vamos colocar o que pertence a ele. George's car. Ok? Ok? Então lá, gente, eu vou começar com a frase, por exemplo, eu falo assim, vou colocar uma frase aqui aleatória, tá? I visited, depois nós vamos ver o que é isso. I visited the mother of Samantha.
Aí lá ainda vou fazer assim, ó. Lá eu vou colocar assim, ó. Lá ainda vou colocar assim para ficar mais fácil para vocês, ó. Marcado onde que está o genitive case. Então, vocês vão vir escrever isso aqui normal, tá? Vocês vão vir escrevendo isso aqui normal. Deixa eu tirar esse sublinhado aqui. Você vai, I visited. Vocês vão vir escrever normal. Quando chegar nisso que está sublinhado aqui, ó, aqui que você vai aplicar a regra do genitive case. Tá? É aqui que você vai aplicar, ó. Tá? É aqui que vocês vão aplicar. Deixa eu fazer um negócio aqui. Aí eu vou fazer assim. I visited Samantha's mother. Ok? I visited Samantha's mother. Ok? É aqui que vocês vão colocar. Ok? E aqui nós usamos o genitive case. O que que é? Indicar que alguma coisa pertence a alguém. Tá? Ok? Esse alguém, para a gente usar o genitive case, esse alguém, ele precisa ter nome. Esse alguém, ele precisa ter título. Ah, professor, título como assim? Faz um exemplo com título ali para mim. Imagina que eu falo assim, This is the car of my father. Ok? This is the car of my father. Novamente, vou mostrar para vocês onde eu vou aplicar o genitive case aqui. Ok? E vamos para a frase. E vamos para a frase. Olha, eu copio this, normal, começo minha frase normal. This is. Agora, chegou aqui, eu aplico a frase. Usando, né, um título. Que my father, gente, é título, não é nome. Quando você fala meu pai é um título, não é nome. My father's car. Ok? Usei aqui novamente o genitive case. Eu fiz a inversão de posse com possuidor. Tá? Eu fiz a inversão de posse com possuidor aqui. Então, o segredo do genitive case é fazer essa troca. Inverter a posse do possuidor. Ok? No possuidor, gente, você coloca um apóstrofe S. Este apóstrofe S, deixa eu anotar isso aqui. Este apóstrofe S, tá, coloquei. Não estou concordando que isso aqui é um apóstrofe, ok? Este apóstrofe S indica que alguma coisa pertence a alguém, tá? Ele significa posse. Ok? Ah, mas e se eu não colocar apóstrofe S na frase, professor? Se você não colocar, vai ficar duas coisas totalmente distintas. Se você fala assim, ó, This is my father, car. Você vai estar falando, esse é o meu pai, carro. Agora, se você fala, This is my father's car, você está falando que esse é o carro do seu pai. Esse apóstrofe S significa que o objeto aqui citado é o carro, pertence ao pai. Tá? Isso é muito usado no inglês. Eu lembro que quando eu expliquei isso pela primeira vez lá dentro da sala de aula, eu perguntei para vocês, se alguém mostrei para vocês do bar do Moe, lá do Simpson, né? Que o cara, que fica escrito assim na placa, assim, ó, Moe's Bar. Aí o locutor fala, bar do Moe, né? Genitive case, ok? Eu dei para vocês o exemplo do Silvinhos Bar, que tem aqui, a rede de bares que tem aqui em Contagem. Silvinhos Bar. Ele usou o apóstrofe S. Tem uma locadora de carro em Belo Horizonte que se chama Pampulhas Car Shopping. Fez o uso do genitive case também. Então, toda vez que você for falar que alguma coisa pertence a alguém e esse alguém tem nome,
Ok? Vocês vão usar o genitive case. Tá? Entenderam? Alguma dúvida? Não. E se o nome já tivesse? O que eu faço? Dependendo do nome, só acrescenta o apóstrofo. Exato. Se eu for falar assim, the house of Lucas, the house of Lucas is close, aleatório aqui, tá? Close to mine. The house of Lucas is close to mine. O que eu falei aqui? Tô falando que a casa do Lucas é perto da minha. Ok? The house of Lucas. Hein, Lucas? Onde você mora, Lucas? Cadê o Lucas aqui? O Lucas tá aqui, não? É Lucas, não? É Luiz? Onde você mora, Luiz? Tá me ouvindo, não. Ok, então, the house of Lucas is close to mine. Olha lá onde eu vou aplicar o genitive case. Só relembrando, gente, o genitive case, ele é uma situação da língua, tá? Ele pode vir no começo, no meio e no final da frase, não tem problema não. Então, eu vou fazer aqui, vou fazer a inversão. Lucas. O nome Lucas já tem um S, então o que eu faço? Vai ter isso lá, tá? Vai ter isso lá, para saber se vocês lembram. Lucas' house is close to mine. Ok? Lucas' house is close to mine. A casa do Lucas é perto da minha. Tá? Ok? Então, se alguém falou aí, ó, se o nome não tiver relevância nenhuma, você só vai colocar o apóstrofo S. Agora, se a pessoa que nós estamos falando for uma pessoa importante para a nação, alguma coisa assim, tem essa frescuragem lá. Tá? Ok? Se o nome terminado com S, você só coloca o apóstrofo S. Essa é a regra geral. Tá? Ok? Por que eu tenho que saber disso? Professor, mas se eu falar, igual você colocou lá em cima, the house of Lucas is close to mine, tá errado? Não, não está errado. Mas não é assim também na maioria das vezes que eles vão usar. Na verdade, foi aquilo que eu falei para vocês. Essas formas de falar as coisas diferentes indica que você é fluente, que você tem conhecimento. Então isso é para indicar que você tem conhecimento daquilo que você está fazendo. Falando, você passar uma certa confiança para quem está te ouvindo. Imagina você traduzindo uma reunião, tá? Uma reunião importante lá na empresa que você trabalha ou vai trabalhar. Ok? Então você não vai usar só the house of Lucas, the meeting of não sei o que lá, the court of... Você não vai fazer só isso. Então, às vezes você fala the court of Lucas, às vezes você fala Lucas court, the house of Amanda's house. Então você faz essa mescla, você troca para você passar uma confiabilidade, para você mostrar o quê? Proeficiência, para você mostrar fluência naquilo que você está falando. Não quer dizer que the house of Lucas está errado. Não quer dizer que this is the car of my father está errado. Não, ok? Só que você demonstra que você domina aquilo que você está fazendo. Tá bom? Alguma pergunta? Não? Uma outra situação que eu estava esquecendo aqui, ó. E quando eu falar que eu tenho um objeto pertencente a duas pessoas, por exemplo, the dog, vamos supor, the dog of Julia e Laura. As minhas duas filhinhas, as duas meninas que brigam por causa do cachorro. A gente não sabe de quem é o cachorro. Então acaba que o cachorro sendo das duas. Então, o cachorro pertence a Júlia e pertence a Laura. O cãozinho pertence a Júlia e pertence a Laura. Como que nós vamos fazer aqui com o caso de genitive case? Lembrando que a primeira coisa, uma coisa que nós vamos fazer sempre é fazer a inversão. Isso não tem como fugir, tá?
tem que fazer a inversão, tá? E aí, como que vai ficar essa inversão aqui? Vai colocar uma apóstrofe S somente no final de Laura. Júlia e Laura. Nós vamos colocar o apóstrofo S Laura. no último nome, né? Que ali pode ser Laura, poderia ser Júlia também, mas tem que ser o último, tá? Exato, então nós vamos colocar aqui, ó. Laura, sorry. É porque, vou colocar aqui do jeito que tá lá. Que a roda dos tratores não altera o viaduto, tá? Júlia and... Tá ok? A roda dos tratores não altera o viaduto. Então, Laura Doug. Quando nós temos um objeto pertencente a duas ou mais pessoas, o apóstrofo S. Lá vai ter isso também, tá, gente? Que aí você fala, nossa, tem duas pessoas aqui, e agora? Onde que eu coloco? No primeiro ou segundo nome? Eu coloco no primeiro ou segundo nome. Ok, peraí, vamos lá. Vamos lá. O cachorro pertence a quem? As duas. Ah, então coloca no último nome. Tá? Viu? O cachorro pertence às duas pessoas. Então se coloca no último nome. Ok? Agora, se Laura tem um cachorro e Júlia tem outro cachorro, o que eu faço? Eu coloco a apóstrofe S em todo mundo. Exatamente. Aqui, ó. Você coloca donos no plural. Sim, porque nós estamos falando de dois cães, né? Right? Então, Julia's and Laura's dogs. Se eu coloco o apóstrofe S em todo mundo, eu posso ter 20 pessoas. Se cada uma daquelas pessoas tem um objeto, você sai colocando a apóstrofe S em todo mundo. Ok? Tá? Não é fácil? Assim, teoricamente é fácil, né? Teoricamente é fácil. Agora precisamos lembrar disso na hora que nós estivermos fazendo. Ah, professor, é fácil, mas vamos ver na hora de fazer. É muito fácil, gente. Ok? Eu tô achando que vocês vão fazer isso, tô achando que vocês vão abrir ali a aula lá, vai assistir a aula de novo enquanto tá fazendo a prova. Tem problema não. Ok? Tem problema não. Só para vocês terem uma ideia, esse teste que vocês vão fazer, que todo mundo, todos os meus alunos, já passaram por mim, eu não sei quantos alunos. Hoje eu tenho 300, quase 300, né? Agora com esse negócio de quarentena, nem sei mais. Mas até eu tava com quase 300 alunos. Todos eles ou fizeram ou vão fazer essa prova. Ok? Esse teste, gente, é só para eu ter uma ideia o que vocês entenderam ou não entenderam. Tá? Inclusive, eu costumo dar essa prova para vocês dentro de sala de aula, quando a gente está dentro de sala de aula. Inclusive, eu costumo dar ela com consulta. Tá? Então não tem problema não. Ok? O negócio é entender o que está sendo escrito, tá? O que está sendo falado e falar também, tá? Vocês têm que treinar também. Alguma dúvida? Não. Não? Are you sure? Não. Tem certeza? Beleza. Depois, nós falamos dos possessive adjectives. Eu deixei isso basicamente por último aqui. Possessive adjectives. Acho que nós falamos isso enquanto nós estamos na quarentena, não foi? Possessive. Enquanto nós estamos em casa que nós falamos isso, né? Então muitos perderam isso aí. Possessive adjectives versus possessive pronouns. Foi a última coisa que nós falamos. Né? Versus possessive pronouns. Ok? Você lembra disso aqui, Cristiano? Não lembro. Eu vi o vídeo. Você viu o vídeo, né? Então, ó. My, your, his, her, its, our, their. Ok? Right? Aí, esses são os possessive adjectives. Os possessive pronouns são mine, yours,
yours, his, hers, its, ours, theirs. Ok? Theirs. Ok? O que significa my? Meu. Your? Your? Meu. Seu, suas. Right? Ok? His, dele. Her, dela. Ok? Vou colocar assim, que assim dá pra eu mexer pra onde eu quiser. Então, meu, né? Deixa eu ver isso que eu vou fazer aqui. Peraí. Meu. Então, ó, meu, seu, ou sua, dele, ou dela, ou dele, sorry, dela, dele, ou dela, nosso, deles ou delas. Ok? Então, nós temos isso aqui. Right? Ó. Ixi, gente. Isso é uma bagunça aqui. Queria fazer as coisas certas, tá bom. Ok? Dele ou dela, seu, nosso. Ok? E mine? Mine também significa seu ou sua, dele ou dela, mesma coisa. Mesma coisa que significa, gente, my, mine também é. Ok? É a mesma coisa. Aqui, ó. Mesma coisa. Meu, seu, dele, dela. Qual que é a diferença do uso do mine para my? Qual que é a diferença? Que os possessivos pronomes são usados no final da frase? Possessive adjectives usados no início e no meio de frase. E os possessive pronouns, eles são usados no final de frase. Exatamente. Tá? Possessive adjectives, usado no início de frase, no meio de frase. Possessive pronouns, final de frase. Ok? Right? Ok? Na hora que você... Vamos colocar aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, vamos lá. This is... Vamos colocar aqui uma frase bem simples que vai ter muito lá. This is the car... This is my teacher. Tá? Então, usei... Estou colocando aqui do lado do possessive pronouns. Agora, vou usar... O possessive adjectives. Agora, vou usar os possessive pronouns. This teacher, aí nós vamos trocar o my, pelo mine, ok? Aí o que eu faço? Eu vou colocar o mine lá no final da frase. As duas frases são idênticas, estão passando a mesma informação, que é meu professor. Só que uma eu optei por usar o my e a outra eu optei por usar o mine. Se eu usar o mine não pode vir no meio de frase. O mine tem que vir no final de frase, no final de uma ideia, depois do objeto e aquele negócio todo.
Ok? Então, this is my teacher vai ficar this teacher is mine. Na afirmativa, gente, quando vocês trocarem o my pelo mine, o is também vai lá na afirmativa, tá? O is também vai lá pro final junto com ele, tá? O A também vai? Não, só o is. Isso aqui tá errado, ó. This is teacher mine. Isso aqui tá errado. Se é uma afirmativa, o is, ele tem que ir lá pro final também. This teacher is mine. Vamos pegar uma outra frase aqui, ó. This is our father. Então, eu usei o our. Our não pode vir no final da frase, tem que vir no meio. Muito no começo. No começo e no meio da frase. No final, nunca. Não coloque our no final de frase, tá? Para eu colocar ele no final de frase, tem que ser ours. Então, eu faço assim, ó. This father is ours. Ok? Right? Tá, professor. Agora vem cá. Vamos passar isso aqui vamos passar isso aqui para interrogativa. This is. Okay? Você falou que eu tenho que inverter aqui, correto? Eu vou usar do aqui para perguntar, gente? Posso usar do aqui para perguntar? Não, porque você tem o is. Se nós tivermos o is, o que eu tenho que fazer? Inverter. Então, ó. Is this our father? Is this our father? Agora, como que eu faço a inversão com ours? Como que eu faço a inversão com ours? A mesma coisa. A inversão você não mexe no is. Faz a inversão dele normal. O is só vai lá pro final da frase se for afirmativa. Ok? Na interrogativa, continua. O is não sai. Is this father ours? Exato. Ours. Is this father ours? Ok? Porque ele só saiu dessa posição junto com our aqui, ó, porque isso é vamos dizer que é uma situação excepcional, tá? Ou seja, é uma situação de pergunta. Então, por isso, tá? Mas na afirmativa e negativa, ele tem que ir para lá, tá? Ok? Aí você me pergunta assim, professor, qual que eu devo usar? Our ou ours? Depende de vocês, tá? Você pode falar, is this our father? Is this our teacher? Ou is this teacher ours? Tá? Eu só peço o seguinte para você, certifique-se. Se você usar os possessive adjectives, tá? Usem eles no meio e no início de frase. Se você usar os possessive pronouns, usem ele no final de frase, tá? Mas qual você vai usar aí depende de você que sabe qual vocês vão usar. Certifiquem-se de que os possessive corretos, eles têm que estar no lugar dele. Você não pode fazer, isso aqui tá errado, tá, gente? Ó, veio eu com as partes erradas da história. Você não pode falar assim, não, ó. This is mine dog. Tá errado. Ok? Right? Você tem que pegar esses dois aqui e levar lá pro final, ó. Right? Apesar que eu tinha que ter colocado. Vamos colocar isso aqui. Aqui, ó. Vamos pegar isso aqui, ó. Vamos colocar aqui pra ficar... pra na hora que eu consertar, ele ficar junto com a forma correta. Então, esse is mine, ele tem que vir aqui para o final, ó. Tá? This dog is mine. Ok? Então, você pode usar qualquer um. Certifique-se. Outra coisa que não está certo, você falar assim, ó. This is dog my. Tá? This is dog my.
isso aqui também não tá correto não, viu? Isso tá errado. This dog my tá errado. Ok? Você vai falar, this is my dog. Aí uma pergunta que vocês possam falar. Professor, na prova, e se eu não souber diferenciar o possessive adjectives do possessive pronouns? Se eu não souber quando que é para usar um, quando que é para usar outro. Aí que é a hora que vocês, né? Se eu tiver logado, se eu tiver conversando com vocês, eu falo para vocês qual que é. Se não, gente, é a hora que vocês vão ter que consultar, tá? Porque eu não quero... Deixa eu ver quem mandou alguma coisa para mim aqui. Não, né, nenhum de vocês não. O que eu não quero, sabe? O que eu não quero é que vocês gravem, sabe? O que é possessive adjectives? Vocês não precisam gravar isso, não. O que é possessive pronouns? Você não precisa gravar isso, não. Eu só quero que você faça isso, ó. Meu, usado no final, no meio e no início de frase. Mine é usado no final de frase, tá? Eu só quero que vocês saibam isso. Agora, se isso é possessive adjectives, se é possessive pronouns, isso eu não quero que vocês gravem e se preocupem muito com isso, não, tá? Por quê? Porque quando você fala isso mesmo em português, você não leva isso em consideração. Você fala assim, nossa, esse carro é meu, ou esse é meu carro. Você não leva em consideração se você usou um adjetivo possessivo ou um pronome possessivo. Você simplesmente fala, tá? Então, essa mesma forma vai ser em inglês. Vocês simplesmente vão falar, tá? Então, posso não estar na hora que vocês estão fazendo a prova, na hora que vocês chegaram lá no possessive adjectives, dá aquela conferida, faz anotações aí, anote, opa, possessive adjective é mine, your, his, her. Agora, my, your, his, her, início ou meio de frase. Tá? Início ou meio de frase. Possessive pronouns. Possessive pronouns, final de frase. Ok? Início ou meio de frase. Possessive pronouns, final de frase. Tá bom? Mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Ok? Dúvidas? Não. Não? Moleza, né? Moleza, né? Também acho. Moleza isso aqui. Agora é só treinar. Ok? É só treinar. Se vocês treinarem isso aqui, gente, vocês vão conseguir fazer. Ok? Tá bom? Mais alguma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa? Não, por enquanto é tranquilo. Tá tranquilo? Cristiano, tá tranquilo? Tranquilo. Meninas, quem não viu isso aí, ó. Quem não teve a oportunidade de ver isso aí da vez que eu falei, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa, gente? Pode ser alguma coisa relativa à matéria, pode ser alguma coisa que vocês não entenderam. Vai lá, querem perguntar alguma coisa? Não, eu tô bem entendido pra mim. Tô bem tranquilo. Todo mundo entenderam? Demonstrative pronouns. This is. Ok? Que tá aqui. This is. That is. These are. Those are. O que é isso? Deixa eu ver, tem alguém me ligando aqui. Oi! 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 Olá, boa tarde, como vai? Tudo bem? Seu microfone está desligado. Oi, alguém me chamando aqui. Só um momentinho aí, gente. Tem alguém me chamando aqui.
Olá. Olá, Sofia. Ah. Tá me ouvindo aí? Só um momentinho aí, gente. Seu microfone, tá dando microfonia. Acende a luz aí pra mim, Sofia. Oi, tá me ouvindo agora? Não consigo te ouvir. Liga o microfone, por favor. Gente, só um momentinho aí. Vocês estão vendo aí, né? Nossa, não consigo te ouvir. Tem uma parte aqui no canto da tela, ó. Tô mostrando aqui, ó. No canto da tela tem um chat. Se o senhor quiser digitar aí, ó, tá? Aqui no canto da tela. Só clicar aqui no canto da tela, tem um chat aí. Ok? Aí, que eu não tô conseguindo ouvir. Ok? Alright, guys. Então, olha só. Então, nós temos o this is, que é este é, tá? Ou, que nós vimos também, esta é, ou até mesmo isto é. Right? Que nós vimos. Ok? That is. Right? Aquele é. Right? Or, aquela. Lembra disso que nós vimos? Aquela é. Ou até mesmo aquilo é. Right? These are. Sorry. These are. Escrevi aqui errado. Peraí. These are. Ok? E those are. Estes são. Ok? Ou estas são. Those are. Ok? Aqueles. Ou aquelas são. Tá? Lembrando, this is para tudo que estiver ao nosso alcance está no singular. This is my dog, this is my teacher, this is my house. That is é tudo que não está ao meu alcance no singular. Aquela é that is my house, that is my school. Ok? Aquela é. These are é o plural, gente, para tudo que está ao meu alcance. These are my teachers. These are my friends. Ok? Right? Those are é aquilo que não está ao meu alcance e está no plural. Aqueles são ou aquelas são. Those are my friends. Those are my teachers. Também que nós vamos usar lá. Tá? Como que eu passo isso para pergunta? Como que eu passo this is para pergunta? Nós vimos um pouquinho ali para cima ali, ó. Como que eu faço? Is this? Right? Eu posso usar do aqui, gente? Não. Lembra que eu falei cá em cima aqui, ó. Olha só, lembra que eu falei cá em cima aqui, ó? Is, are e am não pode ser usado com do ou does. Então, aqui, ó, se eu for passar isso aqui para pergunta, this is, eu tenho is. Então, não combina usar o do. Não combina usar o does aqui. Então, nós vamos falar is this. Lá vai ter um exercício que vai estar assim, ó. Is, assim, ó. Is this, what is this? Não é uma pergunta muito corriqueira, que é what is this? Que significa o que é isto? Ok? O que é isto? What is this? Vocês podem até usar isso aí, ó. Eu coloquei istos. Eu coloquei, right? What is this? O que é isso? Totó? What is this? Right? Aqui, ó. Pergunta. What is this? O que é isto? Aí vai estar lá assim, ó. A dog. Vai estar em parênteses lá assim, ó. A dog.
Então, é para vocês responderem, tá? Vai estar os pontinhos lá para vocês responderem, né? A dog. What is this? Tá? Ah, professor, o que tá falando aqui? Eu sei disease. Is this? Is this é pergunta, gente. Nós fizemos a inversão. Disease afirmativa. Is this é pergunta. Aqui, ó. Tá invertido esses dois aqui. Então, quer dizer que é uma pergunta. Então, você vai responder. This is a dog. Ok? This is a dog. Usando o que está em parêntese. This is a dog. Right? Aí vai ter uma outra pergunta lá assim, ó. What are these? Olha só, gente, a posição. Existe uma regra em inglês que fala assim, ó. A pergunta... Olha só, é um pouquinho complicado. Tá escrito lá. A pergunta... Nesse caso aqui, tá? Se... como que é? A pergunta se dá pela posição... A pergunta ou afirmativa? Posição do is, are, ou até mesmo is e are. Vamos colocar o is e are, que é os dois que nós estamos falando aqui. Is e are. Meu sistema agora começou a bugar. A pergunta se dá pela posição do is e o are. Nossa, o sistema começou a bugar aqui. Em relação ao demonstrative. Ok? Em relação ao demonstrative. Nossa, mas tá bugando demais. Acho que o problema tá entre o teclado e a cadeira. Demonstrative. Mas tá mesmo, entre o teclado e a cadeira. Demonstrative, tá? Então a pergunta se dá pela posição do is ou are em relação ao demonstrativo. Se o demonstrativo, o que eu tô querendo dizer com isso? Se o demonstrativo tiver antes do is, é uma afirmativa. Para que seja uma pergunta, o demonstrativo tem que estar depois do is. Ok? Aqui eu usei o that. Aqui eu usei o that, mas poderia ser o those, poderia ser o these. Tá? Ok? Tudo bem? Entenderam aí? Alguma dúvida? Não? Nu. Olha o tanto de coisa que nós vimos hoje. Hoje rendeu, hein? Não, mas agora vai ser assim. Agora vai ser assim, porque agora eu tô com uma outra máquina aqui, a outra máquina aguenta mais. Ela é mais potente, sabe? Tadinho, eu tava com o computador lá, meu Deus do céu, coitado dele. Hoje eu tô com dó dele, tadinho. Ele tava sendo muito forçado e por isso não tava aguentando, tadinho. Agora eu dei um descanso pra ele. Ok? Então, vai ser assim. Como eu disse pra vocês, essas aulas tá sendo gravada aqui, ó. Tô gravando ela, 1h e 38 minutos. Ok? Eu tô gravando ela, é porque eu dei uma parada nela ali, eu precisei, né? Mas eu tô gravando ela, vou colocar essa aula lá no Classroom, tá? Deixa eu ver se eu sei o que. Vou colocar essa aula lá no Classroom pra gente assistir, pra vocês assistirem desde o começo, se vocês precisarem, se vocês quererem, tá? Ok? E pra vocês fazerem a prova. Na segunda-feira eu já vou disponibilizar o teste lá para vocês e vou colocar para entrega no sábado às 6 horas, tá bom? Vocês têm alguma pergunta aí para fazer? Ô professor, Sim. eu tenho uma pergunta diferente que você colocou no grupo falando que você ia fazer tipo uma sala, tipo sala premiada para turmas que derem mais visualizações e likes nas aulas do YouTube. Aí como é que vai ser sobre a nossa turma? Aqui, é uma brincadeira que eu resolvi fazer, tá, gente? Na verdade, sou eu que resolvi fazer, não é a escola,
tá? Não é a escola, sou eu costumo fazer esse tipo de coisa, tá? Vocês vão ver, eu costumo fazer esse tipo de coisa, sou eu que estou fazendo, ok? É o seguinte, a turma que tiver mais like nas aulas, e mais like, mais visualização, nós vamos fazer lá na sala uma aula onde vai ter salgadinhos e refrigerante para todo mundo, tá? Então, assista às aulas quantas vezes quiser, dê like lá nas aulas, que depois nós vamos somar as visualizações com os likes. Por exemplo, se a turma de vocês deu muita visualização, deu muito like, aí vocês vão ter o salgado, tá? Eu tô com uma turma no YouTube. Na verdade, lá no Classroom eu coloco o link do YouTube. Quando vocês vão lá pro Classroom e clica no link, o link te joga vocês pro YouTube. Então, meio que você tá contribuindo para essa visualização aí. Tá? Ok? Aí, tem uma turma, a turma eu não deveria contar, não. Eu não deveria contar, não, mas eu vou contar para vocês. A turma de 2 às 4 na sexta-feira, eles já estão com 70 visualização, hein? Derruba eles lá para nós. Tá? Vocês aí derrubam ele lá para nós, que eu quero fazer. Quero fazer uma festinha. Acho que com quase todas as turmas já fiz alguma coisa, só tá faltando vocês. Acho que com quase todas. A turma de sábado nós fizemos um salgado. A turma de sábado de tarde, a turma antes de vocês, acho que nós já fizemos alguma coisa, só tá faltando vocês. Então, visualizam lá, tá? Que aí nós vamos, quando a gente voltar, aí vocês já vão chegar lá com a festinha pra vocês. Tá bom? Ok? Mais alguma pergunta? Não. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar por aqui por hoje, né? Tá bom? Qualquer coisa, deixa uma mensagem lá no Classroom, ok? Eu respondo, assim que eu entrar nele, eu respondo para vocês. Tá bom? Ok? Guys, thank you very much. Bye bye. See you in the next class. Tchau, Cristiane. Tchau, meninos. Tchau, Leonardo. Tchau, Luiz, Vitória, Walter, Sabrina. Tchau para todo mundo. Bye, com Deus também. Tchau. Bye. Bye.